vai acontecer, então só por isso não, vai acontecer também pelo seguinte, o cara vê o seguinte, bom, nenhuma alternativa vai para a disputa do segundo turno. A disputa será entre Lula e Bolsonaro. Para que eu vou adiar mais 30 dias essa confusão, para votar de novo, eu vou resolver logo agora o problema. Eu acho que isso vai acontecer. Você acha que vai receber o primeiro turno? Eu acho que pode acabar no primeiro turno. Se não estou dizendo que vai acabar com o Lula, porque eu não acredito que o Lula vai ganhar a eleição, não. Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar. Minha opinião é que ganha a eleição. Você acredita nas urnas? Você tem 100% de confiança nelas? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu fui eleito 4, 5 vezes nessa urna, então eu não posso dizer que a urna tem fraude. Mas eu também acho o seguinte, não é porque não teve, não quer dizer que não possa ter. Porque você tem a sua casa, você fecha a sua casa. Um dia nego arromba. Ela era segura até o dia que arrombaram. Os hackers invadiram o Pentágono, antes era seguro, depois conseguiram invadir. Então, vai um dia que vai quebrar a segurança de uma forma. Então, a gente tem que estar precavido, transparente e precavido para evitar que isso possa ocorrer. Então, ao invés de questionar as urnas, eu defendo que a gente tenha a fiscalização e a transparência. E como que você pode fiscalizar também? Eu me lembro bem, e eu cito esse exemplo, na eleição do Collor, que eu participei da eleição do Collor, e não era urna eletrônica daquela maneira, mas você tinha a totalização. A totalização sempre foi eletrônica. Você somava e tinha um computador para somar. E é a mesma coisa hoje. Qual a maneira que você vai ter de fraudar uma urna? Você só vai ter duas maneiras. Ou você vai fraudar cada urna, que é muito mais difícil, né? Você há de convir o seguinte, eu vou ter que entrar em 5.500 municípios, em todas as urnas, para fraudar tudo. É um pouco difícil. Acontece, pode acontecer, é que você, numa determinada urna, o mesário lá pega as pessoas que não compareceram para votar e vota por elas. Isso é possível de ser feito. Ele tem a senha, ele dá um rabisco de assinatura do cara e vota. Isso serve para roubar em vereador, eleição de vereador, que precisa de 5 votos, 10 votos, não vai mudar uma eleição presidencial. Agora, a outra forma é a totalização. Quando as urnas são rodadas, você totaliza, soma todas as urnas e tem que bater. Então, como é que foi feito na eleição do Collor, por exemplo? Cada urna é emitida uma coisa chamada BU, Boletim de Urna. Então, você pode ir lá, o fiscal pode tirar o BU. E até falaram que vão colocar no sistema, eletronicamente, os BUs na internet, para todo mundo ter. Então, você pega aqueles BUs e você soma. Porque há o risco, sim, de ter um desvio na totalização. Então, você pode fazer uma apuração paralela para somar. E isso o Collor fez. Tinha uma equipe lá, que foi comandada na época pelo ex-ministro da Saúde, Alcine Guerra, foi montada na campanha do Collor e foi feita uma apuração paralela que a gente sabia, naquele tempo levava 10, 12 dias para ter o resultado. Tinha que contar aquelas cédulas todas, é um absurdo, mas acontecia. Só que a totalização nossa saiu antes do TSE. A gente sabia que o Lula ia para o segundo turno e não ia o Brizola antes do TSE ter divulgado. Então isso serviu para a gente, inclusive, nós corroboramos a totalização que aconteceu com o que a gente fez. Então, eu acho que isso deveria ser feito. No mínimo, isso deveria ser feito por quem tem desconfiança da urna. Acho que o Bolsonaro, eu até vi que ele anunciou alguma coisa semelhante aí, o partido dele, enfim, eu acho correto se fizer isso. Esse foi um dos casos de deturpação midiática com o Bolsonaro, né? Porque o que ele sugeria não é que voltasse o voto com o xizinho no papel. Exatamente. Era que saísse um comprovante para você ter. E você quer saber uma coisa? E aí as pessoas deturparam isso. Nós aprovamos isso 2 vezes no Congresso. Eu aprovei isso como presidente da Câmara, emenda constitucional, que estava parada no Senado, ele não precisava ter discutido isso agora, porque já estava no Senado, era só votar o que já estava no Senado, isso já estava aprovado, porque a gente voltou para o projeto da lei eleitoral e simplesmente o Supremo interrompeu por 2 vezes. E a segunda em 2018, o Supremo deu uma decisão de plenário suspendendo porque não tinham recursos orçamentários para implementar isso. E depois julgaram a ação de direta inconstitucionalidade depois da eleição de 2018 e consideraram inconstitucional. Teria que ser feita a emenda constitucional que eu tinha aprovado em 2015 e que ficou parada no Senado e não foi votada no Senado. Você vê como esse tipo de coisa não gera dúvida na população? Claro. Não precisava. É fácil? Por que não fizeram em base de teste? Podia fazer o seguinte, você não precisa fazer 100%. O que estava sendo proposto? É importante saber isso que você falou, é uma grande deturpação e o Barroso fez isso agora no seminário lá. Porque eles passaram a imagem de que a gente voltaria para o voto impresso, não era negativo. Quando você vota no eletrônico, saía diretamente da urna para um cofre a impressão do seu voto, para você ter uma possibilidade de rechecar e recontar em base de teste. Qual é o problema disso? Zero. Também não consigo entender. Sou plenamente favorável a isso. Também não consigo entender. Não entendi a lógica disso ser espancado como se fosse um retrocesso. É porque o problema não é o seguinte, eu não preciso ficar gritando que a urna é segura.
Eu acho que isso não é papel de ninguém. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar para que ela continue segura. Todo mundo tem que ser favorável à transparência. Não tem que berrar, não, eu não quero isso, que você está duvidando de mim, a urna é segura. Então você é um criminoso que está duvidando de mim. Isso é um absurdo, essa postura. Tem que ser interesse de todo que nem eu mundo. vi. A eleição é para forças desarmadas. Para que chamaram as armadas para participar se ela é para desarmada? Elas não foram lá se não fosse a convite. E se convidaram, por que depois rejeitar? Quer dizer, são coisas que não dá para aceitar. E como a mídia, de uma maneira geral, ela é contra o Bolsonaro, de tudo, qualquer coisa, se isso fosse proposto pelo PT, talvez tivesse sido aceito. Tem isso também. Então, se você quer rejeitar uma coisa na opinião pública, dê para o Bolsonaro propor. Não, se o Bolsonaro ficasse contra isso, talvez tivesse sido aprovado. Eu costumo dizer o seguinte, eu não acho que o governo do Bolsonaro esteja sendo muito bom, nem nada disso, mas se o Bolsonaro anunciar amanhã que ele descobriu a cura do câncer, meu irmão, vão abrir alguns jornais falando assim, veja bem, o câncer não era de todo mal. Porque, cara, mais ou menos. Coisa assim, mais ou menos. caraca, meu irmão, porra, pelo amor de Deus. Eu já escrevi isso. Não transforma em tudo. Eu acho que o Bolsonaro tem que ficar contra muita coisa boa para que possa ser implantado no Brasil. E aí despiora, né? Se ele ficar a favor, eu vou ficar contra. Ninguém quer saber o conteúdo. O Bolsonaro está a favor, eu sou contra. Assim que tá. A minha porrada nesse processo todo é exatamente isso. Aí eu faço isso, os caras falam assim, você é Bolsonaro. Eu falo, não, cara, o que eu estou questionando tá muito claro que há uma orquestra. Que tá, porra, é muita porrada que você nunca viu dar em ninguém. Entendeu? Então. Eu não consigo assistir um Jornal Nacional. Eu não tenho mais estômago para assistir um noticiário nacional. Não, as matérias, elas se tornaram, nos repórteres, até em passagens de matéria, opinativas. Coisa que eu nunca vi isso antes da minha vida. Simplesmente eram para reportar os fatos. Tem uma linha até editorial. Você pode ter a linha editorial, você pode até fazer editorial, por exemplo, a Bandeirantes faz editorial em telejornal. Está correto, a opinião pode ser expressada e deve. O problema é eu fazer a matéria que vai reproduzir o fato se transformar no editorial todo dia. Finge que a notícia então, não tem você opinião. Você tem 20 notícias lá, são 20 editoriais.